Bem-vindos a mais um túnel de vento. Gostaram da minha voz de putéfia? Uma mescla de putéfia com ser minimamente erudito? Estou aqui no Túnel de Vento, um podcast onde acontecem episódios a roçar o dramático. Dramático no sentido em que não eram inesperados. Ninguém esperaria de mim tal coisa, ou de mim ou de outra pessoa. Vamos testar o inédito, vamos experimentar coisas. Vamos ver se certas ideias ou proto-ideias, o que está antes das ideias. Estamos no estaleiro das ideias, eu partilho o que está a acontecer no meu cérebro e às vezes até partilho da vossa surpresa, pois o momento em que me apercebo delas é exatamente o momento em que estou a proferi-las. Isto é quase... Estou quase a assinar por baixo o manifesto surrealista André Breton. Os surrealistas usavam uma coisa chamada a escrita automática, tentar apanhar desprevenido o subconsciente. Isso consegue-se acelerando o pensamento a uma velocidade tal que somos surpreendidos pelo nosso próprio pensamento. E às vezes é isso que me acontece, sobretudo, e fica patente quando me rio das minhas alarvidades. Rio-me, por vezes, da alarvidade de ser proferida, mas a maioria das vezes é pelo facto de foi naquele exato momento é que eu me apercebi da alarvidade. Até um segundo antes eu não sabia que aquela alarvidade ia existir. O meu inconsciente saberia, porque o inconsciente é a parte mais informada do nosso cérebro e, consequentemente, do nosso corpo. Se excetuarmos a alma, que não sabemos muito bem o que é, ou se existe, tal como tudo aquilo que é importante, tudo aquilo que é importante não sabemos bem o que é ou se existe, tal como Deus, o amor, coisas dessa... A morte, temos quase a certeza que ela existe, mas não sabemos bem o que é. É talvez também a vida. A vida temos quase a certeza que ela existe, mas também não sabemos o que é. E para fechar este capítulo de amarguras ou definições acerbas, o homem é a coisa menos conhecida de todas. Guardem esta frase que mais tarde, o que é que eu quero dizer com esta frase? O homem é a coisa menos conhecida de todas. E isso é bom ter isso sempre num cantinho. Ocupar um neurónio ou dois, agarrem nesta frase, nunca vão para muito longe que eu preciso desta frase. Tal como há uma frase também muito importante para ter, pelo menos para mim é importante, a frase de Cícero: sempre soube que sou mortal. É uma frase que nunca... É só uma variação desta. A ideia é nunca nos esquecermos que somos mortais, somos seres finitos. E o que é que isso acarreta? Isso dá-nos urgência nos nossos gestos, naquilo que queremos ou naquilo que deixamos de querer, mas o sentimento de finitude aliado à arte é muito importante. Sem ele, uma pessoa acomoda-se. A sensação de que... E isto era patente, não sei hoje em dia, mas antigamente, até ali uma certa idade, adolescência, tínhamos uma sensação que éramos imortais. E essa sensação é isso que nos providencia ou leva a determinados cenários onde pomos, por vezes, pomos a nossa vida em risco. Essa ficção, essa miragem ou essa... Ainda não temos consumado aquela ideia de morte ou que a morte está próxima. É uma morte... Essa ideia vai ser recorrente, é algo que é impossível fugir dela. E vamos ter que aprender a conviver com ela. E a forma como convivemos com essa ideia é aquilo que faz, por exemplo, os artistas. E o que é um artista? O artista é aquele que está a fazer uma coisa e que essa coisa só pode ser feita inteiramente por ele. Alguns podem fazer parte do que ele faz, mas tudo o que ele faz só ele é que pode fazer. É só ele que consegue dar aquele passo. Mais nenhum. Havia outros... artistas menores conseguiam dar meio passo e ele conseguiu dar aquele passo, e muitas vezes é virar costas a tudo o que foi dito ou que foi proferido ou contra as convenções e dizer: eu tenho aqui uma ideia que vou ir atrás. O artista é sempre um passo atrás e um passo à frente, e a ideia do presente é uma ideia movediça, mas faz-se entre estes dois. É uma ponte, para utilizar uma palavra também um pouco já
uma palavra cheia de dadas que já foi usada em diversas situações e já perdeu o gás. Sinto que a palavra ponte já perdeu o gás. Mas o artista só se faz nesse trânsito. Tem que ir ao passado, ver aquilo, ver a genealogia, ver os mestres, aqueles que lhe conseguem ensinar alguma coisa e tentar a partir daí dar um passo em frente. O que é que eu quero dizer com isto? Estava-me a lembrar, por exemplo, de Stravinsky. Ele que foi contra toda a ideia do que era a música no seu tempo e muita gente estou-me a lembrar de Adorno, que não achou muita graça ao que ele fez. Ele tinha uma ideia de que a música é uma coisa muito ligada ao sentimento, mas essa era a convenção, e talvez a convenção cada vez mais vigente, ou na época era e talvez ainda seja a convicção, mas Stravinsky tinha outra ideia. Então foi compositores que estavam esquecidos e inspirou-se neles e deu aquele passo em frente. Conseguiu olhar para outro sítio que ninguém estava a olhar, porque toda a gente estava embeiçado por aquelas convenções, a fazer o que seria suposto, e ele foi um bocadinho mais atrás, pensou um bocadinho mais à frente e bebeu, para utilizar as palavras de Kundera acerca de Stravinsky, ele achou a pátria dele foi a música, e esta frase não será totalmente estranha. E o verdadeiro artista, aquele que ascende já aos maiores patamares, faz sempre o ofício, aquilo onde se funda, onde se descora, onde luta pela sobrevivência, é sempre a sua pátria. E é por isso que depois questões que outros podem julgar que não são menores para o artista são, como o público, reações como se diz, relações dialógicas. O artista que funda no seu ofício a sua pátria, isso são questões quase insignificantes. Ele está-se a debater, está a tentar inscrever os seus passos bem fundos num sítio que normalmente é o ignoto, nunca ninguém foi lá, então tudo o resto é secundário, é acessório e não lhe interessa, isso ficará para depois. Volta-me à mesma frase, para fazer aqui um bocado um apiadeiro onde posso descansar um bocado os meus neurónios para outro galope. O homem é a coisa menos conhecida de todas. Terão vários exemplos na vossa vida, pessoas com as quais conviveram durante muito tempo, e depois dá-se um episódio ou uma sucessão de episódios e vocês percebem que realmente a imagem que tinham daquela pessoa não está de acordo com aquilo que a pessoa é. Isto deve-se a várias coisas. Primeiro, as pessoas são opacas por natureza. Segundo, tocando no tecido da realidade do presente, nós somos partículas que sujeitas a um sistema de forças, algumas mais, outras menos, mas forças como o jogo de máscaras. Nunca mostramos aquilo que somos por temermos efeitos colaterais, então ajustamos as máscaras e cada um tem um cardápio de máscaras. Há pessoas que têm mais, outras menos. O artista faz-se, estou em querer, para utilizar uma expressão de Eugênio de Andrade, é aquele que consegue chegar mais próximo do primeiro rosto, ou utilizando a expressão de Eugênio de Andrade, o rosto precário. É aquele que consegue ir quase o que está, realmente o rosto, a pele que está sob a primeira máscara. E isso é sempre outra forma de dizer aquilo que Kant ou Fichte disse, o encontro entre a nossa ideia que temos nós mesmos e aquilo que somos realmente. É sempre um caminho para. É isso que devemos lutar na arte, talvez. E o que é que acontece aqui? Depois há interpretações, nós gostamos de abreviar tudo, e surgiu algures, e hoje é muito vigente por esse sistema de forças que está em curso, que seja o politicamente correto, seja o império do literal, que é ver as coisas pela superfície, dado o nosso apego ao zapping, seja ele emocional, seja ele de temas, a nossa forma atabalhoada como queremos que informação e conhecimento é mais ou menos a mesma coisa, o que está totalmente errado. A nossa posse consumista perante tudo, seja bens, seja pessoas, o hipernarcisismo, para utilizar uma expressão de Lipovetsky,
E depois a nossa relação com tudo, que é muito fluida, para utilizar uma expressão de Bauman, como se tivéssemos uma nostalgia daquilo que julgamos ser correto, e isso aflora em coisas que não o são. Vê-se, por exemplo, em produtos que, se descascados o verniz, são exatamente iguais. Há ali um verniz, normalmente é aplicado, às vezes até simbolicamente pela publicidade. A publicidade faz parecer coisas iguais. Derivado ao perfume da publicidade, tornam-se coisas diferentes, e assim, sendo coisas iguais, o lucro da produção aumenta, não é? Como é tudo igual, o custo de produção diminui, o lucro aumenta, e depois aplicam-se a vender que estas coisas que são iguais não são iguais. Contam duas narrativas, e uma coisa que tem uma narrativa com duas coisas iguais, se aplicarmos duas narrativas diferentes, são duas coisas, e é aí que a história, a narrativa tem o seu lado perverso. O que é que eu queria falar? O imperativo da verossimilhança. O que é que podemos dizer? Aqui há coisas que transbordam e não sabemos. Vou pegar no último tema do podcast anterior, deixei-o a meio porque fui interrompido tantas vezes, e cada vez que era interrompido começava de novo, mas às tantas, à quinta vez, aborreci-me e deixei aqui assim um podcast pequenito. Mas a ideia era pegar naquela ideia do Salman Rushdie e fazer-vos entender o porquê daquilo me fazer cócegas. Há uns tempos para cá me apercebo que a comédia está a perder fogo, ou pelo menos o vetor que fazia a comédia ser aquilo que ela está a perder fogo. E uma das coisas às quais ligo é perceber quem é que foi, ou quais foram aqueles episódios mais marcantes que fizeram a situação chegar a este ponto. Um episódio que é fácil de perceber é o atentado ou Charlie Hebdo. A partir daí, acho que não é preciso grande ginástica de raciocínio para perceber que a liberdade de expressão há um antes e um depois desse incidente. O que eu não tinha percebido, talvez por falta de miolo, não tenho exercitado tal, mas a partir do momento que me falaram de Salman Rushdie, e eu depois convivi com ele, se quisermos assim, nas palavras do Kundera, no livro Testamentos Extraídos, percebi que, caraças, este aqui é mais um elo dos, se quisermos, os episódios que funcionaram como carrascos para aquilo que a comédia está a passar. Não diria à morte, porque a arte morre sempre aos bochechos. E Kundera alerta-nos de uma coisa: o humor não está cá desde sempre, e aqui é a parte triste. Gostava de não concordar com ele, gostaria de não fazer, para utilizar a expressão clássica do Bartleby de Melville. Gostaria de não fazer, mas ele diz que não vai estar cá para sempre. E apresenta várias coisas e sim, chego quase a concordar com ele. O que é que vai acontecer? Eu quero-me parecer que a comédia vai... Isto é ciclos, e esses ciclos repetem, seja numa pessoa, seja nas eras. Há digamos um gênio. Um gênio tem períodos de criatividade exuberante e depois tem períodos de estagnação, e por ver aquilo que se chama, por exemplo, num escritor, num romancista, tem dois períodos: o período onde vai o jovem e tem o segundo período já mais maduro. Há escritores que não têm, há escritores que têm três. Isso depende às vezes da longevidade que o escritor atinge, depende dos episódios que lhe sucedem. Mas parece-me que a história vive muito desses. Se fosse um acordeão, a história era estes momentos de compressão, de extensão, onde acontecem muitas coisas, ou onde não acontece, parece não acontecer nada, pelo menos criativamente nada, e por vezes onde era suposto não existir é quando existe. As grandes guerras suscitaram no antes, no durante e no logo de depois. Houve uma explosão nas artes que é patente em todas as áreas. Ou se não é a nossa forma de combatermos o mal, tentando... E aqui estou a abreviar, porque é assim o pensamento vive muito de abreviar. Temos sempre que cortar, não podemos ser intermináveis na nossa explicação
mesmo por exemplo, um filósofo que está a tentar a sistematizar o seu pensamento para utilizar as suas aranhas e o seu falcão, para utilizar uma expressão de Kundera para se referir a Hegel, há partes enfadonhas onde tem que refutar tudo aquilo que está para trás, citações ali, o lado enfadonho, e depois tem que propor o que é que ele acha, o seu pensamento, mas como tem que ser minucioso, não pode haver falhas, essa parte é muito entediante, se quisermos. E aí Nietzsche para fazer uma ligação a Stravinsky, nem sei se estou a pronunciar bem Stravinsky, o compositor, não sei. Se não estiver, olha, perdoem-me porque, como Cortázar dizia, o que não importa proferir bem, naquele caso era o poeta que ele se referia num dos livros. O que importa mesmo é saber o que é que o poeta disse, ou tencionou dizer, ou melhor, que às vezes é aquilo que eu acho, que é se o poeta ou o escritor ou o artista te conseguiu emprestar aquele olhar naquela obra em questão ou no decorrer de determinadas obras. Se a tua convivência com a obra te emprestou um novo olhar, ou se fores artista, e isto já é um bónus, é se aquela obra te comunicou contigo e te empurra para fazeres qualquer coisa. Eu acho que esse é o estádio último de uma obra de arte. Seja olhares por uma coisa, seja um livro ou um quadro, e essa obra, para já ir muito para lá de identificação. Identificação é um estádio agradável de nos relacionarmos com a obra de arte, mas o outro estádio, aquele que talvez o último, é o desmagamento de estar diante de uma coisa massivamente superior a nós e perceber, é encontrar um sentimento de escala. Aqui é parecido na consequência, se quisermos, à comédia, se bem que o resultado é diferente. Há um esmagamento, mas o resultado da comédia, o esmagamento no sentido de pôr-nos à escala. Por exemplo, comparar a comédia à pintura é muito parecido, se bem que o resultado é diferente. Dificilmente me consigo rir de quadros, mas não é essa o papel da pintura. É aqui, adulterando a frase que há pouco disse, a arte é arte quando mais nenhuma pode fazer aquilo que ela faz inteiramente. E aqui há ligações. A comédia pode fazer coisas parecidas à pintura, mas nunca pode fazer tudo o que a pintura faz. E é por isso que a comédia é comédia e a pintura é pintura. Há várias ligações que se teceram ao longo dos séculos, às vezes invejas, muito usual é, por exemplo, a poesia e a pintura, uma bebe na outra, e depois há vícios que roubam uma da outra, engrandece tanto uma como a outra, mas já ali tem que haver uma forma de separar, porque a pintura pode ir por um caminho e a poesia é outra. Por exemplo, se a poesia se embeiçar muito na pintura e tentar, se a poesia quiser ser a pintura, vai cair no erro, porque nunca será a pintura. E isto aqui pode ser aplicável para pessoas. Vocês podem tentar querer ser uma pessoa, mas à partida não vão conseguir ser essa pessoa, porque essa pessoa já tem mais experiência a ser essa pessoa do que vocês. E o que é que eu falei de Nietzsche. Nietzsche, para já é e aqui entra já, vamos apelidá-lo de filósofo. Para mim é um filósofo. E aqui entra a comparação, e é por isso que eu utilizei Stravinsky, por ser diferente. Quando entra a diferença, há um sistema de sistematização, e então, como o gajo é diferente, se calhar não é filósofo. Se quisermos, é um filósofo que se aproxima do romance. Assim como Musil, que foi dito por Kundera, é um romancista que se aproximou da filosofia. A questão é que, e aqui eu utilizei Nietzsche e utilizei a comédia, não foi gratuitamente. Vou tentar construir o raciocínio, espero que aguardem, espero que seja alguma coisa frutuosa para vós, meus meninos, gostava de vos insuflar o miolo com uma ideia ou outra razoável, e hoje apeteceu-me fazer um podcast num tom diferente. Não é para a galhofa, podendo sair uma laracha ou outra, mas o intuito não é esse. É tentar discorrer aqui sobre umas coisas que tenho pensado durante esta semana e apresentá-las de uma forma mais ou menos razoável, até para saber bem o que é que eu penso sobre estes assuntos. Nietzsche põe em causa a expressão eu penso, porque eu
Ele questionava-se qual é a origem do pensamento, mas o pensamento vem de onde? Vem de nós, vem de cima, vem de baixo, vem... E aqui podemos... E é por isso que houve várias sucessões de... vários substitutos do eu. Houve alturas que se disse que era as musas, Deus, a inspiração vem de onde... E aqui ele questionou-se, será? Mas o nosso pensamento é uma mescla de coisas. Para utilizarmos uma expressão de Thomas Mann, o autor da Montanha Mágica, há uma coisa que é o poço do passado, e ele tinha uma ideia, não sei se é num Montanha Mágica ou num dos contos. A ideia dele ainda muito não pode ser tomada à letra, mas do passado há alguém ou vários alguéns olham para nós como se fossem marionetas, e nós tudo o que fazemos estamos mais ou menos dependente daquilo que desses seres ou que seja. Se não for tomada à letra, podemos tentar indagar um bocadinho sobre isso. Nós estamos mais ou menos dependentes do passado. Cada um tem uma relação diferente com o passado. Também depende. Cada pessoa tem um passado diferente e a forma como se relaciona. Às vezes há passados muito marcantes e a pessoa não se consegue desmarcar desse passado, e então é uma pessoa que vive mais no passado. Depois há outros fatores. À medida que vamos vivendo, temos cada vez mais passado do que futuro. Chega a um ponto em que temos já há certezas em que o futuro é um resquício, é uns restos. Há uma possibilidade de, se ponderarmos que o futuro é uma coisa que nós idealizamos e é a sua concretização, há uma possibilidade diminuta de futuro, e o passado é a certeza do que já foi. E aí é um viver de desilusões, e é mais ou menos isso, é o poço do passado. Todas essas coisas que fizemos ou não fizemos, os fracassos, os desencontros, esses desfazamentos entre aquilo que pensámos e aquilo que fizemos, é isso que controla a nossa vida mais à frente. E essa é uma das formas, por exemplo, de tentar perceber o pensamento de Nietzsche nesta frase simples que é: eu penso. Ele põe em causa o eu, porque será que eu penso ou somos moldados por vários fatores? Sim, é uma súmula de várias coisas. Chegar aqui ou eu dizer esta palavra foi uma sucessão, um encadeamento de coisas, que é uma cascata de fenómenos que eu, no início do podcast, não podia prever. Primeiro porque isto não é guionado. Não podia prever que eu, neste momento, dissesse buceta. Não poderia prever. E o que é que o Nietzsche, e é por isso que ele às vezes não é apelidado de filósofo, ele tinha uma coisa que é muito próxima à comédia, embora a diferença talvez seja Nietzsche não faça rir grande parte do tempo, e o comediante tem essa função, que é, vou tentar não tropeçar a língua nestas palavras, de sistematizar a sistematização. Tudo aquilo que foi arrumado, Nietzsche desarruma, põe em causa. Tudo aquilo que são postulados, tudo certezas absolutas, ele desarruma. Aquilo que é designado, aquilo que ele faz, é o pensamento experimental, era um pensador experimental. Se eu vir isso de forma mais ou menos rápida, até posso pensar isso como uma tautologia. O pensamento, realmente pensamento, deve ser experimental. Se bem que depois, como dei aquele exemplo, o pensamento, por exemplo, filosófico dado de um filósofo que cria um livro, uma investigação filosófica que tem que refutar ponto por ponto tudo aquilo que já foi dito sobre aquele tema, então aí talvez não se adequa o termo pensamento experimental. É um pensamento sistematizado, e é por isso que muitos consideram um filósofo tracinho, é Ifan, mas tracinho é mais amiguinho do... Acho que disse poucas vezes tracinho na vida. Não sei o que é que se passa comigo. Bom, tracinho ou Ifan, o Ifan para os mais preciosistas é apelidado filósofo poeta, aproxima-se mais do poeta, e até talvez isso está bem patente, que ele numa das frases diz, tinha um grande apego à poesia, que é a forma mais, vou utilizar uma palavra minha, sumarenta, mas ele queria dizer que é a forma absoluta de dizer determinada coisa. E ele tinha algum... Era um bocado avesso esse lado enfadonho da filosofia. Gostava de experimentar, e esse lado que tem muito que ver. Eu acho que o comediante, o humorista, tem muito a ganhar a ler Nietzsche nesse aspecto, pelo menos testar esse lado, o pensamento experimental. Acho que tem muito a ganhar.
Aí aproxima-se, aí a filosofia de Nietzsche aproxima-se daquilo que deve ser a comédia, experimentar. Se bem que, agora vamos entrar aqui no outro ponto. Vamos unir, já que estamos a falar de comédia e de filosofia. Otávio Paz disse que, um poeta, a respeito do humor, o humor é das maiores invenções de todas da humanidade. E em parte concordo. E só não concordo completamente porque eu não sei quais. Assim, de repente não lembro de todas. Lembro da roda, lembro de saneamento básico e humor. Sim. Se bem que para ir para o trabalho, o humor não vou em cima de uma piada, não vou em cima de uma anedota. Normalmente é em cima de um carro que está apetrechado de rodas, que é a coisa que faz andar o bicho. Temos que meter um combustívelzinho, senão o gajo também não anda. E o que é que eu quero dizer? Falando de Rabelais, falando de Otávio Paz, o humor é a maior conquista da humanidade, nas palavras dele. E de há uns tempos para cá, e já foi referido, já há um século e meio, surgiu uma coisa que era um imperativo da verossimilhança. E eu toquei em Rabelais por isso. Que é alguém que não tem... E isto surgiu talvez primeiro no romance, e depois é algo que vai transbordando para todas as áreas. E hoje vemos isso. Já ninguém sabe muito bem onde é que veio, mas... E para pegar o Salman Rushdie, às vezes é preciso ligar muitas coisas e perceber a genealogia do crime, perceber onde é que isto começou a descambar. E pegando esse Stravinsky, às vezes é preciso ir voltar ao início. E o início, o humor como nós conhecemos, ou na forma mais contemporânea, utilizando as palavras de Otávio Paz, Ariosto sentiu, salvo erro no Orlando Furioso, mas tomou forma no Quixote de Cervantes. O Cervantes é o primeiro humorista moderno. Depois temos Rabelais e depois, pronto, mais um. O que eu acho curioso nos humoristas é que, voltando um bocado atrás, nestes períodos que são visíveis na história da humanidade e na história da arte, esperando que as duas coisas são distintas, eu acho que comunicam uma coisa com a outra, não sei dizer que de forma, mas comunicam. Estes períodos de estagnação e estes períodos onde há criatividade, um período de estagnação normalmente, isto foi uma conclusão que eu cheguei para há um mês, ou nunca vi um autor falar sobre isso, um período de estagnação artística normalmente conhecido como uma grande obra literária de humor. Aconteceu assim com Cervantes, que foi para fechar ali uma era de romances de cavalaria, e então deu ali como se fosse a súmula de tudo e deu o passo seguinte. Conseguiu fechar e dar o passo seguinte. Aconteceu talvez a mesma coisa com Steiner, com o Tristan Shandy. Os humoristas têm essa capacidade. Sim, essa capacidade de encontrar. A relação com o mundo dos humoristas depois é perigoso por vários sentidos. Tanto ver o mundo às vezes cria ali uma indiferença. Cria ali, se quisermos utilizar... por vezes utilizam esta expressão para descrever alguns trabalhos de Kafka, há uma indiferença à beleza, e um comediante barra humorista, aqui estou a utilizar os termos como se fossem sinónimos. Também sei, como alguém disse, não há sinónimos absolutos, por isso, mas é para ver aqui há uma riqueza linguística. Estamos aqui numa conversa, podemos utilizar um termo ou outro, ou laracheador, ou comediógrafo, ou bobo, bufão, por exemplo, para não ser sempre a mesma coisa. O que é que eu queria dizer? Já me perdi. Falar da originalidade e o imperativo da verossimilhança, e com Rabelais isso não acontecia. O que eu queria falar é com a questão de estar sempre um grande humorista para fechar um segmento de temporal onde houve ali uma estagnação, e a fronteira entre esse período de estagnação e o próximo passo, um período onde há criatividade frondosa, é sempre marcada, pelo menos nesses dois períodos, acho que é bem patente, apesar de nunca ninguém ter visto isso, marcado sempre um grande romance, se pudermos chamar, Quixote podemos chamar romance, que é a forma que marcou até foi, é um marco, talvez o mais importante na forma romance, e depois foi evoluindo. E o Tristan Shandy também foi uma suma daquilo que se fazia e tentar dar o passo seguinte, e foi feito com sucesso. E esse imperativo da verossimilhança, e depois há outras coisas que vão de reboque. Podemos ver, por exemplo, em Stern,
em Rabelais havia um apego pelo deambulatório. Eu acho que falei nisto no primeiro episódio do podcast. Mas já falei algumas vezes quando falei assim de leve sobre Sterne. Este apego pelo deambulatório fazia coisas muito engraçadas, fazia muitas coisas engraçadas. Esta ideia de que só a verossimilhança é que é, utilizando assim uma expressão de taberneiro, só assim é que é. A nível de imaginação, nós temos que pensar de outra forma. A imaginação consegue gerar muitos mais mundos do que aquilo que existe. É uma forma de ver, se não quiserem ir por aí, mas a inverossimilhança consegue fazer outras coisas. E tem muito que ver com... E não sei de onde é que isto apareceu, ou melhor, sei onde é que apareceu o porquê de se ter agudizado. Posso lançar várias teorias, é a nossa necessidade, o nosso apego de ver o nosso reflexo em histórias, um reflexo do nosso narcisismo, é a nossa incapacidade de nos determos sobre determinada coisa, o que leva, como não temos tempo para nos desdobrarmos intelectualmente por uma determinada coisa que estamos a ver ou a ler, é preciso que seja muito superficial e então não permite, ou quem poderia fazer isso, escritores nem falo de poetas, falo de escritores, olham essa hipótese com algum desdém. Não vale a pena ir por aqui, o pessoal não percebe. E Rabelais é um caso exemplar disso, de a forma como ele cola episódios, seja no Gargantua, seja agora é o Pantagruel. É uma forma, a forma deambulatória como ele passa pelos episódios humoristicamente é muito rica e este apego cego pela verossimilhança corta-nos muito as possibilidades. É como se houvesse infinitos mundos e agora estivéssemos impedidos de os ver. Só estamos limitados a uma coisa. Fechamos com isto. Está um bom podcast. Espero que tenham gostado. Se houver vontade, prolongarei esta conversa para mais um episódio. Se não já está. É mais ou menos isto que eu quero. Foi só um apanhadinho, nada de muito profundo. Foi só um cheirinho daquilo que eu estava a pensar. Isto, se calhar, fica muito melhor por escrito, mas é só um preâmbulo daquilo que eu irei escrever sobre determinadas coisas. Está bem? O que é que eu posso dizer mais? Sigam-me no SoundCloud. Comentem. Gostava que vocês comentassem para interagirmos. E partilhem, façam essas coisas. Quem tiver no iTunes, faça essas estrelinhas, essas coisas boas. E sigam-me nas redes sociais que eu coloco na descrição, Twitter, Instagram e essas coisinhas que as pessoas normais, onde gostamos de despender o nosso tempo. Pode ser? Ficamos assim? Até à próxima. Como têm visto ou ouvido, eu visto porque vocês são pessoas que conseguem ver para além do óbvio. E se isto é som, para além do óbvio é imagem. É isto que eu conto convosco. Conto convosco para isso. Ir para além do óbvio. Se isto é um podcast, só som, os ouvintes que vão para além do óbvio conseguem ver uma coisa onde não há imagem. É só para ver. Tenho-vos em boa conta. Não me envergonhem. Espero que tenham gostado. Como têm visto, a periodicidade está ali. Eu não sei se qual dia faço uma loucura e começo a fazer um podcast todos os dias, diariamente, e o que é que acontece? A ver se me esgoto e tenho um esgotamento e mando-me para uma valeta e estou seco, já não tenho nada para dizer ao mundo e então não vale a pena andar aqui. Se calhar é isso que eu quero, esgotar-me. Espero que tenham gostado. Até à próxima. Não sei como é que eu tenho dito meus putos, mas se calhar não é ajustado. Meus chavalos, moços, meus catraios, minhas pessoas, meus jovens, meus adultos, meus velhos, meus seres humanos, vós, pessoas, meus ouvintes, meus queridos ouvintes, obrigado por este bocadinho. Eu gostei. Gostaram? Se gostaram, vamos repetir. Com esta voz de putéfia, foi gostoso, eu gostei muito. Vocês podem gostar. E se gostarem muito, se várias pessoas gostarem e eu gostar, ficamos aqui a fazer o quê? Uma orgia sonora. E isto é gostoso. É gostoso gostar. É gostoso gostar. Momento Gustavo Santos, momento Pedro Chagas Freitas. Fica sempre bem a dosear aqui um bocadinho de parvoíce para isto, para não ficar tão profundo. Pode ser? Vemo-nos no próximo. Vemo-nos porque vocês conseguem ir mais além.
conseguem ver no som, está bem? Não me envergonhem, está bem?